Olá a todos! Hoje vamos falar um pouco sobre a classificação das folhas, também da sua estrutura e principalmente da sua importância no meio ambiente. Bom, essa daqui é a estrutura interna de uma folha, essa parte aqui é a parte externa e essa daqui também. Enfim, essa daqui é a cutina, que é uma camada impermeabilizante e é um anexo da epiderme. A epiderme é essa camadinha aqui. Ela é um tecido de revestimento e aqui em cima a gente tem esses anexos também, que são anexos da epiderme, porém eles se chamam estômatos e têm uma função vital para a folha. Eles auxiliam na troca gasosa, ou seja, eles são formados por duas células aqui, que podem ser chamadas tanto de subestomáticas quanto de células guardas. E aí formam um buraquinho que se chama ostíolo, que é por onde entra gás carbônico e sai oxigênio, e elas têm todo um mecanismo de horários para abrir e para fechar. Bom, aí a gente vai descendo e nós temos o parênquima. O parênquima é um tecido de preenchimento. Esse aqui, no caso, é o parênquima clorofiliano, pois ele possui clorofila. A clorofila é a substância importantíssima para que a folha faça fotossíntese. Então, aqui temos dois tipos de parênquima clorofiliano. Esse daqui é o parênquima palissádico. Ele é composto por células em organização colunar, como dá para perceber. E esse daqui é o parênquima lacunoso. Uma curiosidade muito legal é que é por meio desse parênquima que a gente também consegue perceber se a folha é mono ou dicotiledônea. Quando ela é monocotiledônea, ela possui o parênquima palissádico aqui também, ou então os parênquimas a gente não consegue encontrar qual é qual, eles ficam todos misturados. E quando ela é dicotiledônea, ela fica dessa forma, ou seja, essa aqui é uma dicotiledônea. Bom, o lacunoso, ele tem esse nome porque tem essas lacuninhas aqui, que é por onde consegue passar o gás. Como a gente pode perceber aqui, é um estômato e aqui tem a câmara subestomática, que é onde entra e sai gás principalmente. Mas o gás circula por toda a folha. Bom, aqui embaixo é a epiderme inferior e aqui a parte de cutícula. E aí a gente tem essa parte enorme aqui, que é o vaso condutor de seiva. Essa parte aqui é parênquima, tá? E isso aqui é xilema, esse aqui é o câmbio e esse aqui é o floema. O floema, ele conduz seiva elaborada, o xilema conduz seiva bruta. Eles são importantes para que a folha se mantenha viva por meio de seiva. Esse círculo aqui também é um vaso xilema, é um vaso condutor de seiva. E normalmente os vasos condutores de seiva, eles ficam no parênquima lacunoso. Agora eu vou falar um pouco sobre a classificação das folhas. E eu vou falar são das folhas reticuladas ou perinérvias, no qual elas possuem uma nervura principal e dessa nervura saem nervuras secundárias e elas podem ser encontradas nas dicotiledôneas. Depois nós temos para falar das folhas paralelinérvias, que são folhas que apresentam nervuras paralelas umas às outras, que podem ser encontradas nas monocotiledôneas. A folha séssil são folhas que não apresentam pecíolo nem bainha, onde o limbo da folha encaixa, insere bem no caule. E um exemplo dessa folha é a folha de fumo. As folhas invaginantes são folhas sem pecíolo, em que a bainha se prende no caule da monocotiledônea. Temos as folhas simples, que são folhas que não possuem limbo dividido, que temos o exemplo da couve, do alface, mas também nós temos o exemplo das folhas compostas, que tem o limbo dividido, que temos o exemplo das samambaias e das acácias. As brácteas são outra classificação, que são folhas modificadas, que geralmente protegem a introflorescências, que podem ser coloridas, que servem de atrativo para os animais, que temos o exemplo das Três Marias e do bico de papagaio. A espata dessas folhas modificadas são brácteas modificadas,
que protegem a inflorescência, só que dessa vez endurecidas, como o exemplo do copo de leite, onde aquela parte de dentro é bem mais rígida do que a da bráctea, por exemplo. As folhas das plantas carnívoras, que são folhas também modificadas, que capturam os insetos, por exemplo, que têm glândulas que produzem enzimas, e essas enzimas ajudam na digestão dos insetos. As folhas são estruturas importantes dos vegetais porque elas realizam a fotossíntese, que é um processo que vai garantir a sobrevivência daquele vegetal. Elas também podem servir como alimento para os animais e como habitat para eles também. Elas também fazem o processo de transpiração. O processo de transpiração na planta, ele engloba a passagem de água por todo o corpo vegetal. Então, ele começa na absorção de água pela raiz, pela movimentação até as porções superiores da área culminada com sua evaporação na superfície das folhas, através dos estômatos. É possível que a gente encontre na natureza folhas de diversos tamanhos, cores e formas diferentes. Isso devido ao clima de cada local que elas são encontradas. As folhas são uma importante fonte de vitamina A, C e do complexo B, além de ferro, cálcio e alguns antioxidantes. São ricas também em fibras. O alface é uma das folhas mais comuns. Elas são ricas em vitamina A, que ajudam a prevenir o câncer de boca e de pulmão. A selga é de grande importância para combater a anemia, porque ela é rica em vitamina C, em ferro e em ácido fólico. Ela também é importante para fortalecer os vasos sanguíneos e absorção de nutrientes pelo organismo.